Hey lovers, or better, hello sweethearts, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca Ludwig e hoje eu tô aqui pra ensinar mais uma coisinha bem legal pra vocês. E hoje, gente, o que eu tô aqui pra ensinar é física. Hoje eu vou ter esse acompanhante, que é um livro de física do meu ano. E hoje nós iremos estudar hidrostática. Isso foi a pedido de alguns amigos meus que vão fazer as provas esse ano. Deixa eu só ver se eu peguei o livro certo aqui, porque aparentemente eu peguei o errado, peraí. Que são divididos em 3 volumes. Eu peguei o segundo volume. Tá. Para trás agora. Gente, finalmente achei o volume 3. Aqui vai estar o negócio de hidrostática e eu vou seguir a sequência didática dele. Que, se eu não me engano, vem primeiro o conceito de pressão e depois vamos dando seguimento a isso. Bem, pressão é um negócio muito simples, faz parte da hidrostática, claro, senão eu não estaria ensinando agora. Aliás, eu esqueci de comentar com vocês. Hidrostática eu vou dividir em algumas aulas, porque é bem grandezinho o capítulo de hidrostática, ele é dividido... se eu não me engano, em 8 subcapítulos, sabe? Não, em 6. O último é o Teorema de Arquimedes. Mas a aula de hoje, para não ser tão cansativa, eu vou explicar só o que seria a pressão, conceito, e o conceito de massa específica e densidade. 2 capítulos em cada aula, eu acho que fica tranquilo e não vai ser tão maçante para ninguém. Bem, indo primeiro pelo conceito de pressão, pressão é a grandeza dada pela intensidade da força. Diferente do que muita gente acha, quando... Deixa eu ver aqui um exemplo. A pressão, ela não é só medida com força, ela também é medida por área. Independente da força que você use aqui, você usa a mesma força dos dois lados, porém você estaria ocasionando em pressões diferentes. A pressão desse lado aqui seria maior do que a pressão desse lado aqui. Daí vocês devem estar perguntando qual é a grandeza que deixa tudo isso ficar diferente, porque aqui a gente está trabalhando com grandezas. A gente já falou da grandeza da pressão e a da força. Tá faltando uma, que é a área. Se vocês perceberem, esse lado da caneta tem a área menor do que esse outro lado da caneta. Então, por isso que quando a gente aplica a mesma força aqui, terá pressões diferentes, porque as áreas são diferentes, entenderam? Bem, o cálculo de pressão, ele é bem simplesinho, é força dividido por área, tá bom? Falando um pouquinho de forma mais didática, caso tenha uma pergunta sobre conceito mesmo sem o uso do cálculo, vocês vão utilizar a seguinte frase: a grandeza da pressão é dada pela a relação entre a intensidade da força que atua perpendicularmente e a área em que ela se distribui. Vocês dão mais ou menos essa resposta. Agora, dando um pouquinho de continuidade, galera, eu vou fazer os exercícios com vocês depois, mas eu já vou deixar eles aí na tela para vocês irem calculando. Vou dar continuidade aqui, então bora lá. Agora a gente vai para o conceito de massa específica e densidade. No caso, eles coincidem em certos casos. Em um certo caso, que seria se um corpo for maciço e homogêneo. Calma, gente. Nessa parte da hidrostática, a gente vai tratar de corpos e substâncias. Sim, tem diferença nisso. Bora lá. Se um corpo for maciço, não tiver nenhum buraco nele, não tiver nenhuma falha nele, no caso, não é em que se encaixa essa caneta. Concordo comigo que dentro dela tem um buraquinho que entra um outro tubo e são 2 substâncias diferentes? A parte de fora dela é uma substância e a parte de dentro é outra substância? Então, vamos dizer assim, a massa específica é diferente
da densidade nesse caso, porque há um buraco, há diferença de substâncias aqui dentro. Por mais que o cálculo seja diferente, por mais que o cálculo seja igual, meu Deus, perdão. Nessas ocasiões, a gente vai adicionar uma outra partezinha no cálculo da densidade. Eu falando do cálculo e do cálculo aqui, eu ainda não mostrei o cálculo para vocês. O cálculo, vamos dizer assim, é idêntico. Só muda na ocasião de ter um buraco ou alguma coisa assim do tipo, se for algo oco e etc. Mas, geralmente, quando é um corpo maciço e homogêneo, você utiliza o mesmo cálculo e você pode botar sem medo na sua questão que o resultado da densidade e da massa específica são iguais. Bora lá. O cálculo é massa sobre volume. Pronto, galera. Esse é o cálculo para o caso geralzão. Pode pôr sem medo que é idêntico, entendeu? Mas isso é só para caso de objetos maciços. Eu tô tentando procurar alguma coisa aqui. Eu não achei nada que seja maciço aqui no meu quarto. Mas pensem comigo. Finjam... Não finjam não. Vou botar a imagem aqui de uma bola de ferro. É melhor. Uma esfera de ferro maciça. Não tem nenhum buraco. Ela é homogênea. É toda a mesma substância de ferro. A massa específica dela e a densidade dela são idênticas. Não tem problema nenhum em você colocar que são o mesmo resultado. Eu já vou pôr os exemplos, vocês vão entender direitinho isso. Mas quando a gente trata de um objeto que nem esse daqui, que tem um buraco e tem uma outra substância dentro dele, nós tratamos a densidade de maneira diferente. A densidade, o cálculo vai ser adicionado uma partezinha, uma subtração na parte do volume. No caso, a gente vai pôr a diferença de volume do plástico com diferença de volume da parte que está sendo utilizada dentro do plástico ou do buraco que tem dentro do plástico. Entenderam? Vai ser mais ou menos esse cálculo aqui. Vocês já vão entender, a gente vai fazer os exercícios, vocês vão entender de maneira pacífica. Bem, como da outra vez eu expliquei, como é que se diz, o conceito sobre pressão, vou explicar o conceito de massa específica e densidade. Então, bora lá. Voltei. Tive que ajeitar um pouquinho a câmera que estava meio ruim. Então, bora lá. Massa específica e densidade têm a mesma unidade de medida. Nós já vamos ver isso, é tipo pressão, entende? A pressão, ela tem o bar, tem o Pascal e etc. Densidade, massa específica, ela é por litro, quilograma por litro ou quilograma por metro cúbico. Aí são outros tipos de coisa e etc. Mas bora lá, continuando, ambas tratam de uma razão entre a massa e o volume. Razão é uma divisão ou também pode se tratar como uma fração, tá bom? Toda vez que vocês verem também razão em vestibular, trata-se de uma fração, tá bom? Prestem atenção nisso. Se prepara aí, porque os exercícios são bem facinhos, vocês não vão ter dificuldade em nada. E sobre em questão do... como é que se diz? Das medidas, vocês vão entender durante o negócio do exercício, tá bom? Sem preocupação, de boa na lagoa. E uma coisa, a impressão que é muito importante é vocês lembrarem das áreas, entenderam? Lembrar da área de um triângulo, lembrar da área do quadrado, lembrar da área do círculo. Galera, é muito importante lembrar isso, porque vocês no cálculo de pressão, vocês utilizam força sobre área. Se vocês não souberem a área do objeto que estiverem dando lá, literalmente você já pode esquecer a questão. Você pode entender o conceito, você pode entender tudo, mas se você não souber o básico da área, complicou tudo, entenderam? É muito importante isso. Uma coisa que vocês vão sempre ver nesses exercícios, tanto de pressão, não tanto em pressão, mas como é que
em massa específica e densidade é que sempre vai ter um objeto, por exemplo, um cilindro, e dentro desse objeto vai ter um buraco de uma outra forma. Então, enfatizando de novo, dei uma revisão sobre área, sobre... Eu esqueci o nome da outra coisa agora, peraí. Depois eu boto aqui. Eu esqueci agora o nome, porque eu tô pensando só em física e não tô prestando atenção em matemática agora. Mas se vocês quiserem que eu faça uma aula explicando o básico do básico do básico de área e essa outra palavra aqui que eu não vou lembrar, vocês coloquem aí nos comentários que eu também posso fazer essa aula de matemática, tá bom? Eu só não tô lembrando o nome, mas eu sei fazer. Meu Deus, dei um branco. Que vergonha. De qualquer forma, vocês vão ver muito esse tipo de coisa da qual vocês vão ter que fazer a área, tanto do cilindro, quanto do cubo, quanto do círculo, do uma esfera, no caso. E assim vai, gente. É física e matemática andando de mãos dadas sempre. Se não souber uma, a outra desaba. Se não souber a outra também desaba. São pilares. São construídos desde a nossa infância, que vão ser necessários agora no ensino médio. Bastante, galera. Então, se vocês tiverem algum tipo de deficiência durante o ensino do básico, vocês coloquem aí nos comentários os tipos de aula que vocês querem, que eu posso voltar sim alguns conteúdos para poder ajudar a todos. Porque final do ano é mesmo terrível em questão de prova, não saber um assunto, na verdade, entender o assunto do que tá passando no colégio, só que não conseguir fazer por coisa boba. Acontece muito. Vocês vão ver nas questões que eu vou botar pra gente fazer. Elas são relativamente fáceis, eu coloquei no estado fácil. Mas se não souber o básico e não ter entendido as coisas que eu ensinei agora, não vai conseguir fazer. Sinto muito. Então, se vocês precisarem do estudo de mais uma aula sobre área e esse outro nome aqui que eu esqueci, vocês, por favor, coloquem nos comentários, se manifestem, por favor. Bora fazer exercício! Yes!